Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Taking Cast. Hoje estou aqui com Daniel Campos, executivo de TI da Grupo MDS. Tudo bem, Daniel? Tudo bom, tudo ótimo. Ótimo. E hoje a gente vai abordar um ponto que ele é deveras polêmico, né? Parece simples, gestão de projetos, né? Mas vocês vão ver que a gente vai começar a entrar aqui numa seara sobre agilidade, numa seara sobre compromisso, numa seara sobre prazos, custos. Então acho que vai ser um papo muito bacana, muito bacana. Daniel, seja bem-vindo. Cara, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. É um prazer estar aqui, tá? Espero corresponder às expectativas. E é isso mesmo, tá? Então, me apresentando um pouquinho, sou Daniel, executivo de TI e governança também na MDS. Então, eu também acabo cobrindo os dois papéis. Tenho uma longa estrada de projetos, de carreira de profissional, mais de 20 anos. Então, já transitei em vários setores aí do mercado, financeiro, seguros, saúde, publicitário também. Tive uma pontinha no mercado publicitário que foi fantástico. E hoje aqui é justamente para a gente trabalhar um pouquinho esse assunto, desmistificar algumas coisas, que eu acho que é importante, né? E assim, tirar de repente uma cristalização de alguns conceitos que a galera tem aí, talvez uma gourmetização desnecessária, e vamos ver o que dá. Eu estou muito, acredito muito no assunto, no tema, e estou bem feliz aqui de estar colaborando com vocês. Boa, Daniel, estou bem entusiasmado. Você comentou de passar por vários segmentos, né, várias verticais. Isso é uma coisa que eu falo muito. Se tem uma coisa que eu gosto no meu dia a dia, que eu gosto na minha carreira profissional, é de ter estado em várias consultorias e de manhã estar falando sobre um problema de uma siderúrgica, à tarde estar falando com um problema sobre um hospital, sobre um healthcare, um life science, né? Poder trocar completamente o assunto, né? E mesmo assim você está por dentro. Isso vai aumentando o teu escopo, porque isso te ajuda, na minha opinião, a conseguir fazer um merge, né? De você pegar algo da indústria farmacêutica e você aplicar no varejo, pegar algo do varejo e aplicar numa seguradora. Então eu gosto muito disso, porque você não fica preso, né, a um tipo de negócio específico. Por outro lado, né, contudo, eu sempre acho que as pessoas me perguntam, cara, qual que é o segmento que você mais domina? E eu fico em dúvida. Eu tenho um bom tempo de meios de pagamento, mas também tenho um bom tempo de mercado financeiro, mas também tenho... Então eu fico pensando assim, cara, qual será? Será que tem algum que eu mais domino? E isso nos joga para uma questão menos de, talvez, de negócio, de segmento e mais para competência, né? Como engenharia, como uma gestão de projetos, como uma gestão de operação, como uma gestão executiva, né? Então, teoricamente, por mais facilidade que um executivo de determinado segmento tenha para assumir uma posição no mesmo segmento, teoricamente, um executivo tem condições de ficar passando entre diversos segmentos. Independente do segmento, ele vai se preocupar com P&L, com EBITDA, vai se preocupar com budget, então vai se preocupar mais ou menos né, com as mesmas coisas do dia a dia. Mas seja bem-vindo. Muito obrigado. Daniel, vou te chamar de Dani, né? Estamos em casa. Quando a gente estava falando fora do ar, a gente estava falando muito sobre gestão de projeto, mais tradicional, um modelo mais tradicional, preocupado, né, com prazo, com escopo, com qualidade, que a gente conhece essa tríade, né, esse tripé, né? E como que isso começa a trazer, já há muitos anos, a agilidade para dentro do jogo, né? Então, temos que ser ágeis, assim como temos que ser eficientes, né? Mas a gente vê, em determinados momentos, uma mudança de foco, né? Então, por exemplo, entregar um projeto bem entregue, levando o dobro do custo, teoricamente é fácil, né? Entregar um projeto bem entregue, levando o dobro do prazo, teoricamente é fácil. Mais ou menos como uma obra, uma construção em casa. Vai levar o dobro do tempo, o dobro do custo, né? Agora, é necessário que quando a gente conduza o projeto, eu garanta que esse projeto seja feito dentro do prazo, dentro do custo. Eu preciso manter essas restrições, né? Chamar de restrições. E com a agilidade, a gente bota um foco muito, muito maior na entrega, né? Em algo funcionando, em entregar valor, né? E a gente começa a entrar em algumas questões entre, eu preciso cumprir um prazo, mas o quanto de valor eu consigo entregar dentro do prazo que eu tenho para cumprir, né? A gente sabe que o que foi acordado é que eu tenho que entregar aquele escopo naquele prazo. Falando da forma do ponto de vista de agilidade, quando eu repriorizo, quando eu reviso, quando eu reavalio, até para evitar cobranças de change request, mudanças de escopo, né? Eu preciso olhar e entender, cara, vamos repriorizar? O fato de repriorizar talvez até pressuponha que algumas das coisas que eu tinha no meu escopo, elas não vão mais ser entregues. E para quem é mais tradicional, quem vem de uma gestão de projeto mais conservadora, é estranho isso, porque assim, se eu botei no meu projeto que ia ter o aviso de aniversariante, eu
tenho que ter o aviso de aniversariante. Mas do ponto de vista ágil, quando eu revejo e repriorizo o projeto e percebo que o aviso de aniversariante agrega muito menos valor do que a nova feature que eu tenho para, por exemplo, parcelar no Pix, né? Eu vejo que não faz sentido mais eu estar fazendo o aviso de aniversariante, né? Mas para um gestor de projeto talvez mais conservador, mais tradicional, com uma outra pegada, opa, mas eu tenho no meu escopo aqui a gestão de projeto. E aí a gente começa a entrar nessa seara da agilidade, né? Como que você vê esse paralelo entre uma gestão tradicional, por exemplo, e trazer práticas ágeis, né? Porque pode estar ferindo determinados critérios, determinadas restrições que você impôs lá no começo do projeto. Impôs é forte, que você assumiu ou aceitou lá no início do projeto. Faz sentido? Eu sou meio prolixo às vezes, mas eu acho que sim. E assim, cara, acho que você resumiu bem, tá? E para mim faz todo sentido essa sua colocação, porque assim, as metodologias, sejam elas tradicionais ou ágeis, né, eu acredito que a gente pode trabalhar em sinergia com as duas. Tá? E o que determina isso? Determina isso o tipo de negócio, talvez. Pode ser um determinante. Né? O apetite do cliente, né? O tipo de projeto que ele quer discorrer. Então, assim, por exemplo, quando eu estou entrevistando uma pessoa e a pessoa fala assim, o que você prefere? Como que você prefere que eu conduza o projeto? Eu falei, cara, isso quem tem que dizer é você, não sou eu. O que eu quero é um produto entregue, o que eu quero é o projeto entregue. Como vai ser feito? Você que tem que me dizer. Porque eu entendo que você tenha todas as capacidades e técnicas para conduzir aquele projeto. Então, quando a gente fala de ágil, e aí só para desmistificar um pouquinho a palavra, o ágil não quer dizer fazer rápido. Não quer dizer que você tem que ser ágil. Né? É que você tem que ser, talvez, disruptivo, né? Ou quebrar barreiras. Então, assim, pessoas mais tradicionais talvez possam ter um pouco mais de dificuldade em adaptar o seu modelo de trabalho, o seu modelo mental, né, para uma agilidade, para um agilista. E eu passei por um momento bem parecido com esse no passado, quando começou a surgir o Manifesto Ágil, né, lá nos primórdios dos anos 2000, né, que começou com o desenvolvimento de software, que isso funciona muito bem, e aí a gente começou a trazer para a indústria, começou a trazer para o serviço. E para você mudar o escopo de um cara raiz, é difícil. Né? Porque é quase que escrito na pedra. Né? Só que hoje não é assim que funciona. Então, o que eu gosto de fazer? Né? E eu oriento muito as pessoas que trabalham comigo. Cara, vamos gastar um pouquinho mais de tempo no planejamento. Né? Vamos entender, vamos planejar, vamos fazer um escopo legal, vamos pensar também assim, o quanto que a gente consegue fazer, porque todo projeto ele precisa ter um orçamento, ele precisa ter, que a gente estava até conversando um pouco antes, precisa ter um valor agregado e quanto que aquilo traz de retorno para o negócio. Né? Então, se eu tiver uma série de pré-requisitos para eu começar o projeto, e dentro desses pré-requisitos está o planejamento, um planejamento bem feito, é mais ou menos um Pareto. Você investe 80% do seu tempo planejando e os 20%, cara, você tem uma escala depois fantástica, porque você minimamente conseguiu mitigar os principais riscos. Tá? Então, para mim, eu acredito que a gente tenha que cada vez mais investir no planejamento e na discussão para pré-conceber aquele projeto. Né? Porque aí depois você pode evitar a extensão do prazo, né? A extensão do custo, e entregar um valor, entregar um produto muito próximo daquilo que o cliente pensou e idealizou. Né? Então, eu gosto muito de seguir por essa linha e, assim, particularmente falando, tenho cases de sucesso seguindo nessa linha. Não, ótimo, né? Se você pegar uns anos atrás, uma década talvez, não tenho certeza, né? O Snowden, na teoria das complexidades, ele fala sobre o modelo Canevin, né? Que te ajuda a entender se algo que você fez, um projeto que você precisa fazer agora, ele é igual a algo que você fez, ele repete práticas que você já conhece, ele é algo do que a gente pode chamar, né, de óbvio, se eu não me engano, algumas das traduções do modelo Canevin, né? Ele fala sobre o óbvio, né, que é o repetitivo. Então eu não tenho muitas incertezas, é o que eu já fiz. É o tipo de projeto que, se eu começo a praticar os sprints, começo a ter um time full dedicado para trabalhar com capacidade produtiva, começo a demorar mais tempo para fazer o planejamento, a planning, etc. A tendência é que talvez eu tenha um custo maior. Porque eu já conheço, eu sei fazer, eu consigo jogar isso porque eu tenho poucas incertezas. Você falou de agilidade, né? Algumas das definições é que agilidade é agilidade na resposta às mudanças.
né? Então, se eu tenho um modelo de projeto muito engessado, eu vou estar trabalhando sempre com gestão de mudança, change request, change request, change request. Ninguém quer esse monte de change request, né? Então, quando você fala nessa abordagem ágil, você tende a reduzir a gestão de mudança, a change request em si, porque você começa a repriorizar as coisas, né? Mas é bem complicado você conseguir fazer esse modelo híbrido, porque na maioria das vezes, o que eu observo é que muitas empresas acabam acabam adotando o pior dos dois mundos, né? Então você acaba tendo um escopo que ele não está bem definido, com prazos que não mudam, com orçamentos que não mudam, com visões que não mudam, mas o escopo está muito incerto, né? E aí a gente sabe, existe aí um equilíbrio, uma harmonia. Para que eu possa trabalhar com um prazo específico, para que eu possa trabalhar determinado tipo de entrega, eu tenho que ter bem declarado o escopo do que eu preciso fazer. E nem sempre a gente tem, né? Nem sempre a gente tem, ou melhor, quase nunca eu acho atualmente a gente tem, principalmente quando a gente está falando de produtos digitais, quando a gente está falando em trabalhar com práticas emergentes, como um P&D, por exemplo, pesquisa e desenvolvimento. Você está ali investindo seu tempo em algo que você realmente não sabe se aquela hipótese ela vai funcionar. Sim. A sua missão é entender se essa hipótese vai ou não funcionar, né? Então começo a falar muito da parte de o quanto eu gasto, você falou do Pareto, né? O quanto eu gasto planejando, até num modelo talvez um modelo preditivo, um modelo que eu estou prevendo muita coisa que pode acontecer, versus a quantidade de incertezas. Porque talvez se eu invista tanto tempo planejando, eu acabo engessando um pouco a resposta às mudanças. Estou pensando aqui nessa questão desse equilíbrio, sabe? Mas acho que faz assim, muito sentido você conseguir ter uma abordagem mais híbrida, né? E como você falou, a agilidade é um comportamento. Então, se você está, em determinado momento, fazendo uma parte do seu projeto, seja ele com fases bem definidas ou não, né? Você tem um comportamento que faz com que você busque mais eficiência. Você tem um comportamento que faz com que você faça mais perguntas, questione mais, né? E faça mais perguntas e questione sem o medo de ser julgado. Sem o medo que, dependendo da pergunta que você faça, alguém te olhe e venha pensar, pô, será que o cara não sabe isso? Será que o cara não sabe? Por exemplo, sei lá, numa seguradora, de repente alguém faz um questionamento sobre o endosso, né? E as pessoas olham e falam, cara, mas peraí, isso é básico, esse questionamento que o cara falou. Então o medo das pessoas fazerem, né, um questionamento de algo que elas podem considerar que é muito básico, talvez faça com que se assuma uma quantidade maior de riscos, né, dentro do projeto, as pessoas se expõem menos. E aí, de novo, acho que a agilidade fala muito sobre esse comportamento, sim, de você questionar, sim, de você falar, tá, mas peraí, mas por que é tal coisa? E você correr o risco que talvez alguém olhe e fale, ah, mas isso aí é uma pergunta muito básica. E aí cabe ao outro que faria essa pergunta, ele olhar e falar, cara, mas isso aqui eu vou ajudar ele porque ele não sabe, né? Então acho que, de novo, é uma questão comportamental, uma questão de mentalidade ágil e não só um método e uma metodologia, mas um comportamento. Cara, e você tocou num ponto importante, que é o mindset da pessoa que está à frente do projeto, seja ele na metodologia, no caso específico ágil, a parte do modelo mental, do comportamento, ela é determinante para o cara ter o feeling, né? E aí ele poder conduzir isso da melhor forma. Você entendeu? Porque assim, a gente sabe, a biblioteca, né, a literatura, quando fala de ágil, ela é muito específica em vários pontos. Tem que ser assim, tem que ser assado, você tem que ter os rituais, você tem que ter as dailies, você tem que ter o planejamento da sprint, enfim. Tem uma literatura extensa para isso. Mas assim, se não tiver o cara lá na ponta, o feeling, né, e até mesmo a expertise, né, um pouco mais da história, da participação do profissional, para ter a sensibilização de conduzir o navio, e aí não adianta você usar nenhum tipo de metodologia. Está fadado a perder o negócio, a perder o projeto, né? Ou sair muito, desviar muito do que você planejou. Então, a experiência, né, e o modelo mental, isso conta bastante. Infelizmente, nós temos diversos profissionais que se intitulam agilistas, Scrum Master, PO, né? Mas que assim, quando você vai entrar na propriedade do cara, você fala, tá, mas e aí? Me fala aí, o que você tem de casca grossa? Né? O que você já passou de problema? Como é que você resolveu aquele problema? Aí, poxa, não sei. Por quê? Porque ele recebe a demanda e sai executando, né? E aí você pode perder a mão. Então, assim,
você como gestor de projetos, assim como eu, se você não tiver essa sensibilização de ficar mensurando, poxa, deixa eu ver se a gente está no caminho certo, se estamos indo para lá, estamos indo para cá, fazer as perguntas. Eu, quando fui para o mercado de saúde, fui trabalhar com medicina diagnóstica no hospital, posso falar o nome do hospital aqui? No Albert Einstein. Fiquei 3 anos lá. Eu saí do mercado publicitário, que eu trabalhei na Wunderman Thompson, fui para o mercado de saúde sem conhecer absolutamente nada. Nunca vi nada a não ser das aulas de biologia, né, dos termos técnicos. Só que eu sempre fui de perguntar muito, sempre fui muito curioso. E as perguntas, de fato, elas movem o mundo. E às vezes você faz 2, 3, 4 perguntas para uma pessoa, ela mesma já consegue resolver o problema dela. Por quê? Porque você faz ela pensar. Né? Então, o feeling da pessoa que está com o chapéu na cadeira de gerente de projetos tem que estar muito apurado nesse sentido. Eu não preciso entender de medicina diagnóstica. Né? Mas assim, eu sei, você me disse para onde você quer chegar e qual que é o caminho que eu tenho que trilhar, a gente vai construir junto e as perguntas vão ajudar bastante. Daniel, o que eu tenho observado bastante, né, e a gente vê no mercado, né, primeiro você tem uma linha de GPs, gerentes de projeto, que ali no final de 2010, cara, uma linha gigante de gerentes de projeto fazendo certificação de Scrum Master. Uma linha gigante de analistas de negócio, por exemplo, fazendo certificações de PO. Eu sempre pensei que, cara, o Product Owner faz mais sentido essa compreensão, esse entendimento para um GP, especificamente, do que para um analista de negócio. Né? Se você olhar a literatura, Scrum Guide e tal, eu acho que está muito mais correlacionado o papel do PO com grande parte do papel do GP. Né? Mas aí você vê essa linha inteira de gerentes de projeto que fizeram, por exemplo, certificações de agilistas. Muitos deles com uma mentalidade ágil, muitos deles com uma visão de negócio, com foco no ROI, MVP, trazer retorno rápido. E alguns deles parece que simplesmente pegaram um projeto waterfall, né? Pega um RUP, você tem as fases bem definidas, né? As baleias do RUP, como a gente fala, e de repente eles só pegaram aquilo ali e fatiaram em sprints. Criaram cascatinhas. Tinha um modelo cascata, agora eu tenho cascatinhas. Você observou muito isso? Observa? Sim, cara. E assim, isso deriva até hoje, tá? Então, teve esse boom, obviamente, né? Teve essa migração. Talvez por um desespero desnecessário, né? Porque a galera começou a ver que o ágil estava muito, né, vindo numa crescente, as empresas estavam querendo consumir ágil, querendo criar squads e afins, e aí a galera sentiu a necessidade de fazer uma migração. Só que assim, essa migração, ela foi um boom muito exponencial. E aí, é o que você falou. Você pega um cara das antigas que, por uma transição de carreira, optou em ser ágil, em ser um Scrum Master, sei lá, um PO. Só que assim, ele trouxe uma mentalidade antiga ainda para dentro de uma coisa que é nova. Né? E aí houve uma ruptura. Né? Então, para mim, sim, hoje eu vejo muito disso. Né? Também concordo contigo que o PO, né, a cadeira do PO, ela deveria derivar de um GP, né, porque eu acredito que é um alicerce muito bacana. Só que o PO hoje, né, ele não tem a particularidade que a palavra, o nome impõe, dono do produto. Às vezes, ou melhor, na maioria das vezes, o dono do produto é o cliente. Né, e ele que determina as regras, só que, na minha visão, não deveria ser assim. E aí, fazendo um paralelo um pouquinho do PO, né, e meu pai, depois que vai ver isso aqui, ele vai concordar comigo, o PO deveria ser como um ombudsman ou um ouvidor. É o cara que tem autonomia, você entendeu? É o cara que recebe aquela incumbência, né, recebe aquela missão, e ele que vai determinar as regras do jogo. Se não for assim, cara, a interferência vai ser muito grande. E ele vai virar mais um agente dentro daquele processo. E às vezes é o cara que pode ser que esteja emperrando o processo. Porque ele está tentando consertar, ele está tentando equilibrar e está atrapalhando. Então, assim, na cadeia de sucessão, de progressão de carreira, para mim faz todo sentido. O cara, para ele virar PO, ele tem que ter uma sustentação. E o GP, né, ele dá essa sustentação. Só que assim, o cara precisa ter um mindset muito mais aberto. Né? Não dá para ser enrijecido, como hoje um waterfall exige, né? Que você não pode ter desvio nenhum, mas ao mesmo tempo ele tem que ser um cara que esteja com domínio, com propriedade da situação para não deixar derivar muito. Porque aí, meu amigo, você perde totalmente a mão.
E Dani, eu vou deixar aqui um gancho para o nosso próximo encontro, para o nosso próximo podcast. Não está terminando não, só para deixar o gancho, né? O PO, né? Product Owner, né? Ele tem que ter autonomia e autoridade para tomar essas decisões. Sim. Na vida real, poucos POs têm essa autonomia e autoridade. Eu muitas vezes uso o termo anêmico, né? O PO está anêmico, o PO anêmico, o PO não tem essa autonomia e autoridade. A gente precisa cafeinar mais esse PO, né? E aí a treta para a gente falar no nosso próximo encontro será que a quantidade de gerentes de projeto que se certificaram em agilidade como Scrum Master não fizeram com que a figura do Product Owner ficasse um pouco mais distante? Faz sentido? Porque aí você pega um cara que tinha uma série de responsabilidades, você faz ele se certificar com práticas de processo, mas a responsabilidade que esse cara tinha em relação ao escopo, em relação ao ROI, em relação à priorização, ele está em outro papel. E aí o cara que assumiu esse outro papel não tem autonomia e autoridade, porque o normal que a gente vê é que um gerente de negócio acabe virando esse Product Owner. Então talvez essa linha de certificações de GP para Scrum Master tenha empurrado um pouco o Product Owner para fora do contexto. Não sei. Fica um convite aí para a gente falar no nosso próximo encontro sobre a figura do Product Owner. Top. Boa. Legal. Quando a gente estava conversando um pouco também fora do ar, você falou um pouco sobre acho que o Fake Agile, se eu não estou enganado. Me explica melhor sobre o Fake Agile. O que você quis falar sobre isso? Cara, esse ponto ele é bem interessante. Por que o Fake Agile? Porque assim, recentemente eu tive uma conversa, né, com a minha esposa e ela trabalhou no mercado segurador muito tempo, trabalhou muito tempo numa startup de seguradora, né? E quando ela entrou lá, o pessoal trouxe uma metodologia falando de Agile, falando de Squad e trazendo um modelo de negócio que foi aplicado no Spotify para dentro da empresa. Então, assim, o mercado segurador, e mais especificamente no mercado, na área que ela estava, que é uma área de sinistro, cara, não comporta isso. Não comporta Squad. Como é que você faz uma Squad dentro de uma área de sinistro? Você entendeu? Em que você tem que ter especialistas, mas aí você coloca o cara do produto, aí você coloca o cara do negócio, aí você coloca o cara do financeiro. E muitas vezes a área ela acaba tendo uma... Claro, ela tem sinergia com todo mundo, mas não ao ponto de você comparar um modelo de negócio do Spotify dentro de um segmento tão fechado que é o sinistro, né, de automóvel, por exemplo. E aí, quando eu falo de Agile Fake, é porque é uma sensação vã que as empresas têm quando trazem o Agile de ser disruptiva, só que elas incorrem em problemas sérios de escopo de projeto, né? De metodologia, inclusive, de condução de projetos. E aí você começa no modelo legal, no modelo tradicional, nos rituais, então sprint review, né? Definir as histórias. Isso é lindo, maravilhoso. Planning, exatamente. Só que não pega pra capar. Como é que faz? Aí sai aquele desespero. Aí aquele desespero, todo mundo louco, você gastando o time, né? Não só gastando de grana, mas gastando de pessoas mesmo, desgastando as pessoas, né? Por quê? Porque você comprou uma ideia, só que você não comprou ela na propriedade, ou você não se inteirou, você não se apropriou com aquilo, trouxe as pessoas e não deu propriedade para que elas possam conduzir aquilo da forma certa. Então, a Agile Fake, quando eu trago isso, eu trago muito nesse sentido, né? Você compra uma ideia, só que assim, eu estou comprando a sua ideia, mas eu quero que a sua ideia entregue a minha ideia. Então, eu quero que a sua cabeça pense com a minha cabeça. Então, é mais nesse sentido que eu trouxe esse tema aqui. Entendi. É uma maneira de fantasiar, de maquiar, né? É uma maneira de você falar, olha, executivos, eu estou trabalhando com práticas emergentes. Olha, executivo, eu estou trabalhando com práticas de mercado novas e etc. Mas não há estrutura, não há o trabalho de base, né? Você comentou como a questão de sinistro especificamente, né? Não vejo o sinistro dentro de um value stream como um produto separado. Né? É algo básico que cobre todos os produtos de uma seguradora. Então, por não estar alinhado a um value stream como um produto com entrega de início, meio e fim, né? Acaba que os projetos eles impactam a área de sinistro totalmente. Mas, como você disse, montar uma squad num modelo Spotify
esperando que você tenha autonomia e autoridade daquelas pessoas, para, de repente, para essa estrutura de produto no modelo organizacional de uma seguradora, realmente não vai encaixar. Não vai encaixar e você vai se decepcionar. E aí você vai condenar a metodologia, você vai condenar a disciplina. E não ou pior, as pessoas. Ou as pessoas, exatamente. Aí você traz um monte de gente, você, né, aloca um monte de gente que elas não vão conseguir entregar valor dentro do que você esperava, né? E aí você acaba depois incorrendo e voltando para o que você não deveria nem ter saído. É assim, então é um cuidado que a gente tem que ter. Claro, não estou condenando nenhum tipo de iniciativa. Cara, se você tem poder, você tem bala na agulha, porque você precisa ter um investimento ali para sustentar, vai para cima, porque temos outros exemplos que deram certo, né? Sim. Em várias outras indústrias. E não tentar também é um risco, porque se você não tentar, você não sai do lugar, né? Aquilo que não te provoca, não te desafia, não te move. Né? Então, eu sou a favor, mas desde que você faça com racionalidade. Dani, a gente estava falando aqui um pouco antes, né, sobre a questão do PMO. Né? Então, a gente sabe, tem várias literaturas que falam sobre o PMO ágil, a gente entende a figura do PMO hoje, eu faço uma gestão de todas as demandas, eu entendo a priorização, quero manter a governança e o PMO é uma grande figura presente para conseguir manter a governança. Né? E como que você vê, e se você acha que o PMO tradicional, não vou dizer PMO tradicional, mas o PMO atual, como que ele está preparado hoje, na sua visão, para a condução dos projetos ágeis dentro de um portfólio, por exemplo? Cara, esse assunto é muito legal porque, assim, a minha cabeça, antigamente, PMO nunca foi uma pessoa, era uma estrutura. Ótimo. Né? E aí, como é que você, depois de um tempo, você começa a trazer a figura de uma pessoa? Então, assim, essa foi uma das primeiras coisas que eu tive que mudar na minha cabeça para desmistificar, porque no método tradicional, PMO é uma figura muito maior com pessoas lá dentro. Não, é o escritório, é o famoso escritório de projeto, exatamente. Só que hoje é a pessoa. E ainda na linha que você colocou, é desafiador, cara. É bem desafiador, porque assim, o PMO hoje ele tem que ser um cara muito, como eu posso dizer, tem que ser um cara muito estratégico, né? Na minha visão ele tem que ser um cara estratégico, ele tem que ser um cara com várias habilidades numa única pessoa, né? Que a gente estava até falando agora um pouquinho, né? E abrindo só um parênteses, que além de gerente de projeto, eu também sou Sigma, né? E aí, poxa, como é que você consegue ser híbrido nessas duas pontas, né? Então, assim, para mim o PMO ele tem que ser o cara estratégico. Ele tem que olhar muito para a estratégia e olhar muito também para a operação, para o day by day, sem perder as suas particularidades, né, que a própria sigla coloca, para que não comprometa a entrega que precisa ser feita. Então, assim, para mim, hoje eu digo para você que o cara que se especializar como PMO, ele tem muito valor a agregar, mas está difícil. Tá muito difícil. Tá muito difícil você achar gente com casca grossa mesmo para assumir essa empreitada. Sim. Eu acho que, até um pouco na linha do que você está falando, né? Nós estávamos acostumados com o escritório de projetos e em muitos lugares ainda tem. O PMO é o escritório de projetos, né? Mas você começa a ver em vários lugares a figura do indivíduo. Sim. PMO. Então tem aí talvez uma questão de empregabilidade, uma questão mercadológica, daquela pessoa que é sênior o suficiente para encabeçar vários projetos e liderar um time, né, de gerentes de projeto. Então, falar de um gerente do PMO, por exemplo, e aí você começar a agregar muito. Mas é verdade, na maioria das empresas, acredito que na MDS, certamente na Taking, na maioria das empresas, o PMO está muito associado à área de planejamento financeiro, né, à área de orçamentação, à área de todas as gestões de demanda, porque é através da ferramenta da gestão de projetos que a gente vai entender que vai representar e resultar no PNL. Né? Então, aí você começa a ter uma cadência muito ligada ao orçamento, ao budget, a entender né, o ano fiscal da companhia. Né? Então, é o que você disse. Se você não tem uma estrutura de gestão de projetos, uma estrutura de PMO, que ela é, como você usou o termo, casca, né? É casca grossa, ela realmente entende como aquilo vai virar, você vai ter talvez só uma figura, talvez, vou usar o termo como eu usei do PMO, uma figura anêmica, né? Que não tem autonomia e autoridade para tomar decisões e está ali só para fazer uma
gestão sistêmica de um portfólio. Né? Então, concordo com você. A figura do PMO ela tem sim que estar preparada, seja um escritório de projetos, seja um gerente de escritório de projetos, tem que estar preparada para conduzir esse portfólio, para conduzir esses programas, independente se eles são ágeis. Né? Mas garantir que isso vá sim resultar mais tarde no PNL da estrutura. Né? Então, acho que é fundamental e não sei se concordamos no aspecto, mas me parece que os PMOs atuais, eles ainda têm que conseguir, pelo menos na maioria das empresas que eu conheço, né, fazer essa virada de chave. Daniel, cara, a gente tem muito assunto ainda e pouco tempo. Né? Infelizmente. E aí, falando de gestão de projeto, talvez de tudo que eu observei e eu vivi até hoje, o mais complexo, né? Não que eu tenha vivido o bug do milênio, não vamos falar sobre isso, né? Mas o mais complexo foi a pandemia. Né? A pandemia do Covid foi uma coisa que fez com que praticamente todas as empresas tivessem que se reinventar do ponto de vista de gestão de projetos. Seja pela questão da liderança, seja pelo acompanhamento, seja pela infraestrutura necessária para que as pessoas conseguissem trabalhar no seu dia a dia de forma síncrona. Né? É sempre bom falar sobre isso, porque a gestão remota ela existe há décadas, mas com uma entrega assíncrona. Com uma entrega que as pessoas trabalham normalmente em outro fuso horário, fazem as suas entregas e antes de dormir vai lá, manda um e-mail, né? E no outro dia de manhã vê o que aconteceu. Agora, a pandemia trouxe a necessidade síncrona, a necessidade das pessoas estarem trabalhando ao mesmo tempo. Mesmo que algumas literaturas, algumas pessoas achem ou não concordem com isso e digam que, olha, não, mas mesmo assim dá para trabalhar com o time de forma assíncrona, é muito complexo você conseguir gerar engajamento, pertencimento, fazer as pessoas terem propósito na entrega de um projeto, de uma squad, se elas não estão trabalhando de forma síncrona. Né? Me fala um pouco da tua experiência, até do ponto de vista de plataformas que você já utilizou, como que você, de repente, algum desafio que você lembre, né, que você queira trazer também, que, isso aqui foi complicado, acho melhor trazer. Conte um pouquinho para mim. Cara, a pandemia, ela foi assim... Bom, ela mudou o mundo, né? Obviamente. É claro que a gente não viveu as grandes outras pandemias, tipo... As outras... e ela mudou muito e ela trouxe muitas provocações. Por exemplo, uma coisa que ninguém estava preparado, e aí, puxando um pouquinho a disciplina de governança, é o plano de continuidade de negócio. Hoje se fala muito disso, mas há 4 anos atrás, ninguém queria nem saber. Por quê? Você jamais ia imaginar que você ia passar por um processo como foi a pandemia, de modificar as vidas das pessoas, modificar as empresas. Muitas empresas quebraram, muita gente teve que se reinventar. Por quê? Porque nunca parassem para pensar, tipo, puta, e se der ruim? O que eu faço se der ruim? Né? E aí, uma coisa que trouxe muito forte da pandemia, que eu vejo hoje como um ponto positivo e um ponto negativo, primeiro que a flexibilidade da jornada de trabalho, eu achei que isso foi fantástico, né? Em alguns momentos você, né, no meu caso específico, eu tive, durante a pandemia, eu fiquei em home office 3 anos, né? Integralmente. Não podia ir para o escritório nem com reza brava. E isso trouxe para a minha vida pessoal uma flexibilidade legal para eu poder fazer outras coisas numa entre safra e outra. Porém, para você engajar as pessoas, para você unir os times, para que tenha que hoje as empresas estão tentando recuperar, que o time se identificar com a empresa, tenha a identidade da empresa, então isso ainda continua sendo desafiador. Por isso que muitas empresas estão querendo voltar. Na parte de gestão de projetos, eu percebi que a gente teve que se reinventar em muitas questões, principalmente na parte de desenvolvimento de software, na parte de gestão de projetos. Como é que você faz hoje, né, na época da pandemia? Faz uma gestão de projetos em que estava todo mundo numa sala, e aí você acabava demandando, acabava discutindo algum tema, tudo, e aí você tem que trazer essa sala física para o mundo virtual e ainda contar com a disponibilidade das pessoas, porque, né, a gente sabe de casos aí que as pessoas elas estavam fazendo outras coisas do que não trabalhando. E muitas vezes você não conseguia achar uma pessoa, não conseguia encaixar nada na pessoa, né? Ou a gestão da pessoa ficava muito complicada. Então isso foi muito disruptivo. E na questão da pandemia, a gente teve que se reinventar.
né? E aí como é que você se reinventa sendo que você não tem histórico para isso? E aí não é se reinventar, né? É se inventar. A gente teve que se inventar. Só que agora a gente está tendo que se reinventar, porque o modelo que foi adaptado para a pandemia, ele não está sendo eficiente hoje e nem eficaz. Tanto é que existem empresas que conseguem crescer com o modelo antigo das pessoas em loco e não as pessoas mais remotas. E muita gente voltou, né? A MDS propriamente voltou, a Taking deve ter também seguido na mesma linha. Então, assim, o exemplo de pessoas e de empresas que não conseguiram se adaptar ao teletrabalho, ao trabalho remoto, elas fadaram, porque foi obrigatório. Tiveram que fazer, né? E aí eu fico imaginando, poxa, como é que uma lanchonete faz trabalho teleremoto? Não tem como, né? A gente até consegue, porque a gente trabalha com tecnologia, mas como é que o camelô faz trabalho remoto? Também não teve como, mas ele teve que se reinventar. Então, a oportunidade da pandemia pro cenário de projeto especificamente foi, na minha concepção, uma palavra: reinvenção. A gente teve que se reinventar, cara. Concordo plenamente, né? E a gente, durante o tempo de pandemia e o modelo pós-pandêmico, tem várias plataformas e soluções que o pessoal começou a adotar, né? Então, se antes da pandemia a gente já tinha um Confluence, a gente já tinha um Slack, a gente já tinha ferramentas de diário de bordo nos projetos, né? Não só mais um Project, não só mais uma ferramenta de um ALM, mas outras ferramentas para suportar. A pandemia certamente nos trouxe a necessidade de ter outras ferramentas para facilitar a comunicação, né? Até mesmo agendas de sala, agendas de mesas e etc. Né? Você chegou a ter algum caso específico de ferramenta que você passou a adotar junto com a gestão de projetos? Eu sempre fui muito resistente a usar ferramentas eletrônicas para fazer gestão, né? Tinha que usar, mas eu particularmente fui meio resistente porque eu sou um cara do papel. Eu gosto de ter o caderno, anotar as minhas tasks, fazer o meu Kanban, fazia no papel. Mas isso não era possível. Então, assim, para mim, onde eu tive que me reinventar? Eu tive que me reinventar nas plataformas de gestão de projetos online e colaborativas. Por exemplo, o Teams foi uma que eu tive que engolir top-down, porque precisava se usar. E hoje eu não vivo sem o Teams. E funciona muito bem. Então eu uso a parte do Planner do Teams, eu uso a parte colaborativa do Teams, eu uso a parte de equipes, uso a parte de canal, né? Repositório de arquivos. E isso é muito, muito legal e muito prático. Ele traz a agilidade. Adotou como uma grande suíte. Como uma grande suíte, exatamente. Outras ferramentas também surgiram, né? O próprio Zoom. Né? Zoom, Miro, né? O Miro. Poxa, o que era o Miro? Miro, ferramentas... Exatamente, né? Como que você... antes da pandemia, eu nunca tinha ouvido falar no Miro. E existia, obviamente. Nunca tinha ouvido falar. O que eu usava antes da pandemia? De vez em quando, usava o Hangout, que a empresa tinha, mas para uma conversa, tipo, um toque de caixa e tal. Hoje, quando você pega um equipamento novo, que você vai começar a trabalhar, a primeira coisa que você configura, além do seu login, da sua senha, é o Teams, é o Slack, né? E tantas outras. É a comunicação. Né? Por quê? Porque é o que trouxe muito forte. E falando em plataforma de gestão, então assim, eu uso muito Teams, mas na época da pandemia eu usei muito Trello. O Trello me ajudou demais, né? Porque o Kanban para mim funciona, mas eu tinha ele offline. Aí eu trouxe para o mundo online. E funciona muito. E hoje tem outras diversas plataformas tão fantásticas quanto. Há um tempo atrás eu tive contato fortemente com o Monday e achei ele fantástico. A gestão dele é fantástica. Então assim, a gente tem uma gama de plataformas hoje que elas podem te ajudar absurdamente. Um ponto de ressalva: escolher a plataforma, ela requer uma maturidade também do propósito que você quer da ferramenta, né? Porque às vezes você pode investir uma bala num Gira, você entendeu? E ele não te entregar valor, mas porque talvez você não esteja com a maturidade para usar um Gira. Não está no momento. Ou um Azure DevOps, por exemplo, que tem muita gente que fala, nossa, eu vou usar o Azure DevOps tudo, mas para que você quer um Azure DevOps? Você vai subir coisas em produção? Você vai usar a parte de esteira dele? Tem concorrência? Você tem, exatamente. Não vou. Eu vou usar para fazer teste. Então não vai para o DevOps, cara. Você vai usar grana, você vai gastar muita bala para não usar nada. Vai perder foco. Exatamente. E aí,
O que eu pego muito pesado também nas consultorias, quando eles vão apresentar alguma solução pra gente, assim, legal, bacana, eu sei que você tem que vender, mas você tem que vender aquilo que me agrega valor, porque senão eu vou ficar puto contigo, você me entubou de coisa aqui, eu não estou usando nada, estou gastando dinheiro e não está sendo nada eficiente para mim. Então a gente tem que também ter essa ressalva de tomar cuidado com qual ferramenta você vai utilizar e se aquela ferramenta atende o seu propósito ou não. Tá? Então é uma ressalva que eu falo em relação às ferramentas, mas super aconselho usar, tem que usar. O que eu observo, vejo se faz sentido, né? Na pandemia, né, nós tivemos grandes problemas, principalmente de formar pessoas no mercado de trabalho. Né? Então, como consultoria, eu posso dizer, né? Quando eu trazia uma pessoa júnior, um estagiário, um entrante, um trainee, né, a gente coloca a pessoa do lado de alguém, deliberadamente essa pessoa passa a imitar aquilo que ela está vendo, a ter o mesmo comportamento. Em contrapartida, a empresa vem, em paralelo a isso, formando, capacitando e etc. Né? Quando você começa a ter um modelo pandêmico, um modelo que as pessoas estão em casa, fica difícil de as pessoas imitarem, deliberadamente elas fazerem um comportamento ou uma atividade igual a outra, porque eles não estão mais próximos, né? Então a empresa ela tem que vir muito forte com esse modelo de formação, né? E aí eu penso no modelo pós-pandêmico falando nas ferramentas, né? Por exemplo, a gente fala muito sobre uma prática que a gente chama de second brain, né? Que é conseguir trazer para o profissional que está trabalhando uma série diversas de ferramentas que ajudem no dia a dia dela. Por exemplo, vou pegar um caso de um PO, né, um Product Owner. Né? Tem muitas demandas do Product Owner que ele talvez na hora de escrever uma história de usuário, de conseguir definir uma feature, um requisito, nem sempre ele vai conseguir abordar todos os pontos. Então ter ferramentas que podem vir para ele como um second brain e falar, não esquece disso, valida aquilo, essa história não está compliance com tal e tal ponto na governança. Né? Então acho que isso ajuda muito, intensifica muito, né? Tanto da parte de um PO, como gestão de um projeto, por exemplo. Então você vê o crescimento das ferramentas de IA também para apoiar? Sim, com certeza. E aí, só voltando no tópico, na questão de pessoas que você colocou, particularmente eu sempre fui muito a favor de ter um RH próximo das pessoas, do time. Tá? Mas não RH como gestão de pessoas, mas RH como gestão de aproximar as pessoas, né? Para que a gente não fique mais distanciado daquilo que a pandemia provocou. Né? Então o RH, em todas as empresas que eu passei, que tivemos esses momentos de crise, foi muito importante, fundamental para trazer as pessoas para perto das pessoas, mesmo que seja de forma remota. Então isso foi muito importante, a gente conseguiu de uma certa forma equilibrar. E aí falando de IA, cara, é um caminho sem volta, não tem mais o que se fazer. Né? Que bom. Eu sou um usuário assíduo da IA, inclusive a IA da Taking, uso mesmo, não estou fazendo jabá não, muito pelo contrário, uso bastante porque ela é bem impactante para o meu negócio que é projetos. Né? Ela me ajuda bastante nisso. E ela me ajuda, inclusive, a preencher lacunas que eu possa ter esquecido e que são pontos fundamentais para o meu projeto. Né? Como a gente estava falando, por exemplo, existem alguns requisitos que podem passar desapercebidos, mas que impactam diretamente na entrega do produto. Como, por exemplo, quantos usuários vão usar, que a gente estava falando. Né? Ou que áreas de negócios da empresa esse projeto vai impactar e será que eu envolvi aquela pessoa? Né? Então, quando você está usando a IA para cobrir essas lacunas, é fantástica. Ela é fantástica. Só que tem que saber usar também. Como antigamente, não sei se você se recorda, quando o Google foi lançado. As pessoas não sabiam usar o Google, não sabiam fazer as perguntas. Então, o mecanismo de busca trazia muita coisa, menos aquilo que você queria. E as pessoas aprenderam a usar. E eu acho que a IA vai seguir o mesmo caminho, né? Só que hoje nós temos uma propriedade maior, né? Pelo menos quem trabalha com tecnologia, consegue extrair um potencial diferente do que a gente tinha com o Google antigamente. Mas é um caminho sem volta. E para mim, hoje eu não vivo sem IA. Não, eu sou usuário assíduo de IA. Todo dia eu deixo aberto lá e estou sempre pingando alguma coisinha. Seja para corrigir um texto. Sabe quando você está escrevendo um e-mail, eu não sei se eu estou pegando muito pesado, se eu estou pegando muito leve, se está sério, se não está, se está direto, se não está. Nisso até... pegar uma segunda opinião. Muitas vezes, cara, eu pego o e-mail e falo assim, reescreve isso aqui, mas eu quero que seja num tom mais sério. Eu quero dar peso, eu quero dar importância. Nossa, por que eu não pensei nisso?
é fantástico, é fantástico. E para a gestão de projetos, a IA hoje ela é fundamental. É o seu segundo cérebro. É o seu segundo cérebro, né? Como, falando de equipe, é aquele camarada seu que está fora da caixinha. Né? Que você está tão inserida no processo e você esquece, mas tem aquele cara que faz uma perguntinha e fala assim, aquele negócio lá, você pensou naquilo? Puxa, passou desapercebido. Passou desapercebido. Dani, cara, o assunto muito extenso, tem muito assunto, mas não temos muito tempo, o tempo está acabando. Queria agradecer a tua participação, né? Pedir para você deixar aí suas últimas palavras também aqui conosco. Cara, eu que agradeço a oportunidade, né? Realmente é um assunto muito extenso, queria estar tendo mais tempo aí, mas a gente tem outras oportunidades, teremos outras oportunidades, né, para falar de vários assuntos. Então, quero te agradecer pela oportunidade, agradecer a Take pelo convite, espero que tenha minimamente contribuído um pouco com o assunto para a gente desmistificar algumas coisas, tá? E ratifico aqui o meu agradecimento e espero ser convidado para outras oportunidades. Certamente será, certamente será. Muito obrigado mais uma vez. Para vocês que estão assistindo, fiquem atentos ao próximo episódio do Taking Cast, no YouTube e no Spotify.